caminho do sucesso é solitário. Muitos te abandonarão, muitos te deixarão, muitos te criticarão e poucos serão os que te acompanham e poucos serão os que te apoiam e, por norma, todos eles serão desconhecidos. Acredita. Não comeces nada contando com o apoio de amigos, conhecidos e familiares, porque serão os últimos a te apoiar. Acredita em mim. Esse grupo de pessoas conhece de nós a versão que eles mesmos criaram a nosso respeito. E eles não estão preparados para dar o upgrade em quem nós realmente somos e em quem nós nos queremos tornar. É um pouco ilógico as pessoas que mais dizem gostar de nós não conseguirem nos apoiar, mas normalmente as pessoas querem-nos bem, querem-nos saudáveis, querem-nos a prosperar, querem-nos a avançar, mas nunca mais do que eles. A opinião dessas pessoas e as suas críticas podem ter duas serventias. Ou se transformam num balde de água fria em cima de todos os teus sonhos e tu, com medo do que as pessoas vão pensar, amorteces e deixas de fazer aquilo que tu realmente desejavas e deixas de trabalhar para o fim que tu sempre quiseste ter. Ou usas essas críticas, essas palavras e esses olhares julgatórios, de julgamentos julgatórios, enfim, como chama para alimentar a tua força de vontade e contra todas as expectativas, tu segues fazendo aquilo que tu determinaste e avanças e cresces. E lá na frente, aqueles que foram os primeiros a te criticar serão os primeiros a te pedir ajuda. E isso faz-me lembrar a história de José do Egito. Sim, na Bíblia. José era o filho mais novo de 12 irmãos e o pai tinha um carinho especial por ele. No entanto, José era um sonhador. José seria, se calhar no tempo de hoje, os empreendedores. Porque sim, somos um bocado alucinados, sim, desejamos coisas que não sabemos ainda muito bem o que é e como lá chegar. José teve 2 sonhos. Num sonho, José sonhou que as estrelas, o sol e a lua, se prostravam diante dele. E o sol e a lua representavam o pai e a mãe e as estrelas os seus irmãozinhos. Quando ele contou o sonho que ele teve, porque José era bocudo, e contou para o seu pai e para os seus irmãos o sonho que teve, todos ficaram contra ele e todos acharam que ele estava a ser soberbo porque ele queria se colocar numa posição de superioridade, sendo ele o mais novo de todos os irmãos e ser superior inclusive ao seu pai e à sua mãe. Mas José voltou a sonhar. Os sonhos de José não eram sonhos naturais, eram sonhos de Deus para a vida dele. E ele sonhou que ele era um feixe central de trigo e os feixes à sua volta se prostravam diante dele. Os feixes, obviamente, representavam o pai, a mãe e os irmãos. E os seus irmãos muito se iraram contra ele por ver que ele queria se engrandecer. Só que José não queria se engrandecer. Os sonhos eram proféticos. Ele seria grande. Eles tramaram contra a vida do irmão. E se vocês quiserem ler a história por inteiro, vai lá na Bíblia, que está lá, tá? Vou deixar aqui a referência. Eles tramaram contra o seu irmão e quiseram até na vida dele. Só que Judá intercedeu entre os irmãos para que não... E antes disso o vendessem como escravo. Ele foi lançado numa cisterna, foi vendido como escravo ao Egito. Disseram ao seu pai que ele tinha morrido e José passou as passas do Algarve no Egito como servo de Potifar. A mulher quis se deitar com ele e ele quis, e a mulher insinuou que ele queria frunfar com ela e o marido lançou-o na prisão e foi um auê e ele passou muito tempo preso até que ele revelou os sonhos de 2 homens, um padeiro e o copeiro do rei, né, do faraó, e eles esqueceram-se dele e tal. No final, o faraó precisou dele e José, no final da história, virou governador do Egito. E foi José que matou a fome de todo o povo da casa do pai dele. Foi José que alimentou o pai, a mãe, os irmãos. Foi José que alimentou a família. Foi José que proveu. Foi através de José que Egito não passou das maiores crises económicas e alimentares daquela época. Porque Deus revelou a José a estrutura de economia para que ele pudesse ser próspero. Então sim, sonhadores não serão bem aceitos. Empreendedores não serão bem aceitos. Se a própria Bíblia nos fala isso, quem somos nós para não passar por isso? Mas José não desistiu. José não parou. Assim como eu creio que tu e eu não paremos por causa de críticas alheias, falta de apoio, nós somos mais que vencedores. E se gostas do conteúdo deste, segue-me para mais dicas, para mais vídeos inspiratórios e dicas de maquilhagem.